Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo em pleno tempo do Natal. E dentro do tempo do Natal do Senhor, a gente tem algumas festas importantes para nós celebrarmos. E a da Sagrada Família é uma delas. Mas nós temos outras festas, né? Ontem foi a festa de Santo Estevão. Hoje, dia 27, festa de São João Evangelista. E, obviamente, claro, que é a festa de São João Evangelista, a sede, porque no primeiro domingo, após o Natal do Senhor, celebra-se a festa da Sagrada Família. Então, portanto, hoje, nós estamos celebrando a festa da Sagrada Família. Amanhã, dia 28, a igreja celebra a memória daqueles santos inocentes, aquelas crianças, né, que foram mortas, né, porque Herodes, né, queria encontrar o menino, queria eliminar o menino. Então aquelas crianças morreram inocentemente por causa de Jesus. Então amanhã é dia de nós celebrarmos a festa dos santos inocentes. E entramos depois na oitava do Natal, né, que vai se prolongar um pouco mais. Termina o oitavo do Natal, vem o tempo do Natal, e temos mais duas festas super importantes, que é da Epifania do Senhor, no domingo próximo, dia 6 de janeiro, e logo em seguida, no domingo seguinte, a festa do batismo do Senhor. Olha só que maravilha. Então, esse ciclo do Natal, que é tão pequeno, é cheio de festas, para que nós possamos realmente rezar, crescer espiritualmente, né, e nos colocar diante do Senhor. Mas hoje, nesse dia, nós somos convidados então a pensar um pouquinho, a refletir um pouquinho sobre a nossa família. Pense um pouquinho na sua família, né, você que está em casa também. Pense um pouquinho, né, como é a sua família? Quem é que faz parte da sua família? Nós sabemos que a família nesses últimos tempos mudou muito, né? Mas continua sendo família. A família não acabou, né? É uma instituição que a gente tem que prezar, ter todo o carinho para com ela. Mas nesse dia de hoje, então, a liturgia propõe para nós uma grande reflexão em torno da família. Mas para nós refletirmos sobre a família, ou principalmente aquilo que mais chama a atenção nossa nesse dia de hoje, é preciso nós voltarmos lá no deserto, tempo de Moisés, quando Deus dá a Moisés os mandamentos, para que Moisés pudesse ensinar ao povo esses mandamentos, para que pudesse entrar na terra prometida com uma nova mentalidade, um novo jeito de ser. Porque aquele povo, sim, saindo de uma condição de escravidão, de sofrimento no Egito, iria para uma terra onde corria leite e mel. Mas se eles não passassem por um processo de conversão, de mudança de mentalidade, eles iriam também transferir o Egito para a terra prometida. Então, a maior escravidão que nós podemos dizer é a escravidão da mente, a escravidão da cabeça, do pensamento. E precisava então ter uma mudança para que pudesse lá na terra prometida, na terra onde corria leite e mel, pudesse viver de uma forma diferente, totalmente diferente do Egito. E um dos mandamentos que o Senhor dá para que o povo pudesse cumprir é esse aqui: honrar pai e mãe. Ora, meu irmão, minha irmã, se tem os mandamentos, se tem as leis e a norma, por que não se cumpre? Porque se nós honrássemos nossos pais, não teria mandamento. O fato de ter mandamento é porque a gente não honra. E aí então precisa ter um mandamento, uma lei, uma norma, porque aí você se coloca diante dessa lei, dessa norma e vê que você está fazendo errado. Opa, eu preciso mudar. Então tá aí. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro do Eclesiástico. O livro Eclesiástico é bem depois do deserto. O povo já está na terra prometida. Mas você chega à conclusão comigo que, sendo bem depois de Moisés, o mandamento honra teu pai e tua mãe não estava sendo colocado em prática. Por isso então que o escritor sagrado do livro do Eclesiástico, ele faz uma reflexão, um aprofundamento muito grande com os filhos, e nós somos filhos, a respeito dos pais. A primeira leitura de hoje. E a leitura está voltada para os filhos. Honre teu pai, né? Cuide de teu pai. Filho que respeita o pai, honra seu pai, é a alegria da mãe. Olha que bacana. E de fato algumas coisas tem muito a ver, porque
né? Hoje, nas nossas famílias, nas nossas desavenças familiares que nós temos, às vezes quando os pais brigam por causa de um filho ou de uma filha, na hora da raiva, né, o pai às vezes joga na cara da mãe: esse teu filho, essa tua filha. Ele fala isso, esse teu filho, essa tua filha, para arrasar com a mulher mesmo, com a mãe. Porque ela sabe muito bem que o filho não é só dela, o filho é dele também. Mas na hora da raiva a gente diz: é seu filho, é sua filha, né? E o texto eclesiástico diz muito claro, né? O filho que honra, os filhos que honram, né, os seus pais é a alegria da mãe. Eu acho que bate muito bem isso. No final, é claro que tem outras coisas importantes, e talvez valeria a pena você em casa tomar essa leitura novamente e ler em família. Mas gostaria de ir no final da leitura, porque o final da leitura é muito atual, porque chama a atenção dos filhos para cuidar dos pais na velhice, né? A gente ter os pais jovens é muito bom, e a gente também é jovem, né? Falar de filhos enquanto criança é muito, né? Mas nós nos tornamos adultos, nós filhos tornamos adultos, e os nossos pais se tornam velhos, idosos. E os nossos pais idosos, eles precisam de todo o cuidado necessário. Talvez a mesma atenção, com a mesma intensidade de quando nós éramos crianças, eles olharam para nós. Mas acontece que nós, filhos, crescemos e não queremos saber muito dos nossos pais, né? Principalmente se meu pai é idoso, se minha mãe é idosa. Porque é idoso, minha gente, é difícil. Então, nós filhos, que somos mais jovens, até adulto mesmo, a gente não tem muita paciência com os nossos pais, não, sabe? E às vezes, nós até desprezamos os nossos pais, porque a gente sabe que as faculdades da vida deles, né, estão mais frágeis, já não estão andando firme mais, né, estando meio curvado, arrastando o pé, tá entendendo? Uns estão tremendo, outros já estão esquecendo, tá entendendo? Você tenta ajudar seus pais, mas os pais não querem ajuda, tá entendendo? Eles falam que não precisa de nada, que eles são donos do nariz deles. Então, quando nossos pais dizem que você não precisa cuidar dele, que ele sabe muito bem governar a vida dele, é porque eles estão precisando de ajuda. E nós, na nossa ignorância, a gente deixa os nossos pais para lá, despreza os nossos pais. Quantos de nós, filhos, que infelizmente os nossos pais já estão idosos, a gente passa meses sem visitá-los. Moramos na mesma rua, no mesmo quarteirão. Mas quem suporta meu pai, quem suporta minha mãe? É muita ignorância. Ah, não vou lá não. Para ir lá para eles ficar chateando a gente, não vou não. Quantos de nós, filhos, que às vezes agimos dessa maneira? E como é que fica a questão do honrar o pai e a mãe? Cuidar do pai e da mãe na velhice, não é? Então tem algumas coisinhas que nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. E muitos de nós cuidamos dos nossos pais, mesmo que eles não queiram, mas a gente está por perto. E infelizmente são poucas as famílias que se organizam para cuidar dos seus pais idosos. Geralmente sobra para um filho ou uma filha. Pense nesse filho, nessa filha que cuida dos seus pais, pensa. E sabe o que é pior? Quando nós outros, que não cuidamos dos nossos pais, passamos meses sem visitá-los e ainda falamos daquele irmão, daquela irmã. E muitos de nós às vezes nem vamos visitar os nossos pais por causa daquele irmão, daquela irmã, porque ele está se achando. Na verdade, ele está lá explorando meu pai e minha mãe. Opa, então por que você também não se coloca na ajuda, para ajudar seu pai e a sua mãe que necessita e nem precisa? Nós outros que não cuidamos dos nossos pais, falamos mal daqueles filhos. E pior, se meu pai e a minha mãe têm alguma herança, eu que não cuidei nada, e talvez o pior que menos ajudou, acha que tem mais direito. Aí as brigas de família quando os nossos pais morrem. Os que menos fazem as coisas acham que mais têm direito. E aqueles que às vezes passou 5 anos, 10 anos cuidando dos nossos pais idosos, a gente ainda fala mal dele ainda. Incrível, né? Como é que nós somos. Honra, cuide do teu pai da velhice.
E o que pior, muitas das vezes nós fugimos do compromisso do cuidado do pai e da mãe, porque não, eu não tenho tempo, eu tenho muita tarefa, eu tenho muita coisa, e tem outros que até esconde dentro da igreja. Hoje eu não posso ir lá na casa da minha mãe não, porque eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir à missa, tenho que cantar na missa, servir, tenho que ler, eu não posso ir lá na casa. Para cuidar do seu pai e da sua mãe que precisa, que já está precisando de você, não precisa vir à missa, não precisa ir à igreja. Deixa de vir para cuidar do seu pai e da sua mãe. Mas como eu já não quero mesmo cuidar do meu pai e da minha mãe, então eu fujo, sabe? Então nós tome cuidado, porque a gente costuma fazer essas coisas. E sabe o que diz o texto bíblico para todos nós? Se você cuida do seu pai e da sua mãe na velhice, isso te serve para a salvação dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Então, se você cuida do seu pai e da sua mãe, com certeza Deus vai olhar isso com muito carinho, vai perdoar os seus pecados. Agora, se você foge do compromisso, do cuidado com o pai e com a mãe, pode ter certeza, céu vai ser meio complicado para você. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Depois em casa, reveja para vocês verem ali, tenta compreender melhor. Na leitura do Santo Evangelho de hoje, nós vimos os pais, filho, obviamente, que segue o mandato de Deus, segue a lei do Senhor. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura do Evangelho, 4 vezes fala cumprir a lei, conforme a lei, segundo a lei. Então nós percebemos que de fato, José e Maria, os pais de Jesus, eram cumpridores da lei. Eles seguiam os mandamentos do Senhor, não tinham problemas com o mandamento do Senhor. Tanto que não tinha problema, levaram o menino no templo. E lá no templo eles ouviram poucas e boas a respeito do menino, palavras lindas, maravilhosas, Aqueles 2 que estavam lá no templo, que acolheram José e Maria, Simeão e Ana, disseram palavras lindas a respeito do menino. Mas Simeão disse palavras fortes para Maria, dizendo: olha, esse menino é uma bênção de Deus, ele é luz, ele vai iluminar as nações, mas ele é sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai transpassar seu coração, E nós vimos, conhecendo a história, a vida de José, Maria e Jesus, e nós vimos que realmente foi uma vida de muito sofrimento e de muita contradição, para os tempos. José na Bíblia é chamado de justo, ele cumpre a lei, ele é fiel a Deus, portanto ele aceita ser pai de Jesus Cristo, acolhe Maria como esposa e educa-o como filho. Nós estamos vendo José levar Maria e José levando Jesus para o templo. Depois o Evangelho termina dizendo para todos nós que depois que eles foram abençoados lá no templo, que ofereceram o sacrifício, que ouviram palavras bonitas, mas ouviram palavras dolorosas também, eles voltam para Nazaré, e diz o texto bíblico que o menino crescia em sabedoria e graça diante de Deus. Como pode uma pessoa crescer em sabedoria e graça diante de Deus se isso não tiver a participação dos pais? Então daí, obviamente, você pode ter com toda certeza que José e Maria foram para Jesus, e Jesus aprendeu muito bem com eles, porque dificuldade todo mundo tem, mas a gente precisa aprender a obediência a Deus, e a obediência que nós temos por Deus perpassa pela obediência que nós temos dos nossos pais. E nós vimos na vida final de Jesus, nos últimos momentos da vida de Jesus, 2 acontecimentos super importantes para a gente entender. Quando ali em Getsêmani, Jesus chorava amarga, que chegava a suar sangue, ele dizia assim para Deus: Pai, afasta-te de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Ou seja, Jesus até nesse momento difícil, ele é obediente ao Pai. Houve um fracassozinho, vamos dizer assim, queria fugir, mas não queria fugir, ele estava se colocando aquela angústia diante de Deus, mas a sua vontade prevalece, a vontade de Deus. Olha só que interessante. E depois nós vimos que esse menino, que recebeu uma educação tão especial dos pais, mais tarde nós vimos aquela mãe dolorosa, aos pés da cruz, firme, com a espada transpassada no coração, sofrendo as dores mais horríveis, porque não poderia fazer nada,
para aquele filho que estava morrendo, agonizando na cruz, mas ele escuta daquele filho, dizendo assim: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Uma das últimas palavras de Jesus foi essa, recomendando a sua mãe para aquele discípulo amado, e recomendando ao discípulo amado que cuidasse da sua mãe, que com certeza era muito amada. Só um filho muito bem educado, que honra seus pais, é capaz, no momento final, de ter forças para dizer tais coisas. E Jesus disse isso, está lá na Bíblia, conforme nós escrevemos lá. A segunda leitura que nós ouvimos, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo nos convida a viver como família cristã. E a família cristã, ela é diferente da família patriarcal. A família patriarcal, o pai disse e pronto, ninguém discute. Agora na família cristã, Paulo nos convida a termos humildade, a termos respeito, né, a ajudar uns aos outros. E ainda, ele diz: se por acaso alguém falhar, né, perdoa, suportar mutuamente, perdoando se alguém te feriu. E na família, a gente o tempo todo, às vezes, somos feridos, somos agredidos. Então, se nós somos cristãos, nós temos que nos suportar, perdoar, para nós vivermos a fraternidade. E ainda Paulo orienta a família cristã, que somos nós, para nós ensinar uns aos outros e também ao mesmo tempo corrigir uns aos outros. Olha que diferença. Então, segundo Paulo, a família cristã, os pais podem sim ser corrigidos pelos filhos, e os filhos podem também ser corrigidos pelos pais. O esposo pode sim corrigir a esposa pode sim corrigir o esposo. Ensinar e admoestar, a palavra de Paulo diz. E Paulo, no final, dizendo para nós, família cristã, ele tem uma palavrinha para as esposas, para os esposos, para os pais e para os filhos, que é a seguinte: para as esposas, Paulo recomenda que elas sejam solícitas para com seus esposos. Eu gosto de traduzir a palavra solícito como companheiras, como amiga, sabe? E realmente, na verdade, não é só a mulher que precisa ser amiga e companheiro, né? Mas ambos precisam ser companheiros. E essa cumplicidade que deve haver com o casal, ela é muito importante para nós filhos sermos educados. Quando não há cumplicidade, quando não há não há companheirismo, fraternidade, conversa, diálogo, comunhão no casal, nós, os filhos, ficamos divididos. A gente fica medindo força, porque filho é assim, sabe? Ele fica medindo força. E se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, porque nós filhos experimentamos nossos pais o tempo todo, tá entendendo? Agora, se os pais não são companheiros, se os pais não discutem como educar os filhos, e aí então fica uma disputa de força. E geralmente nós filhos pendemos para aqueles que nós achamos mais fortes. Pode ser a mãe, pode ser o pai. Agora, se o pai diz uma coisa, a mãe assina embaixo, ou se a mãe diz uma coisa, o pai assina embaixo, aí nós filhos aprendemos a amar os nossos pais e aprendemos, né, que precisa ter obediência, porque um diz, outro diz. Agora, se o menino chega perto do pai: eu quero chiclete, a mãe diz: não pode. Aí o pai vai lá, compra o chiclete. Por que falou que não pode? Então aqui o chiclete. Ixi Maria, atrapalhou tudo. Mãe, eu posso ir na rua? Não pode não. Ah, o pai, pode sim. E vice-versa, minha gente. Vocês que são pais, cuidado, né? Saibam educar os seus filhos. Tentem, conversam, porque isso é importante para nós, porque senão nós ficamos divididos. Para os esposos, Paulo diz para não ser grosseiros. Engraçado, né? Porque nós homens temos essa mania de sermos grossos, né? A gente não mede as palavras, a gente acha que a gente tem que falar, enfim, né? Paulo chama a nossa atenção de esposo para não ser grosseiro com as nossas esposas. Muito pelo contrário, devemos amar.
Para Paulo, a grosseria é falta de amor, porque quem ama não trata mal as pessoas. Então, para quem ama, nunca vai falar esse seu filho, essa sua filha. Porque quando você diz esse seu filho, essa sua filha, magoa profundamente, não é o filho, é a mãe. Ela sabe que você é pai. Então não seja grosseiro com as esposas. Para os filhos, Paulo diz, recomenda a todos nós, para obedecermos em tudo os nossos pais. Tá? Em tudo. Nós temos que obedecer os nossos pais. Claro que tem coisas que os nossos pais, eu sei que eles estão errados. Eu sei que não é bem desse jeito. Epa, paciência. Por que você vai ficar discutindo com seu pai e com sua mãe? Você falou, pronto, beleza, não vamos discutir. Mas a gente quer mostrar, quer provar para o pai e para a mãe que está a questão errada. Para os pais, Paulo diz para não intimidar os filhos, né? Porque quando você, papai e mamãe, intimida o seu filho, a gente fica assim, sabe? Porque nós já sabemos, né? Principalmente na nossa infância, porque a gente está falando aqui no termo de infância, na nossa infância os nossos pais são os heróis para a gente. Se o meu pai me xinga, minha mãe, meus pais me xingam, falam palavras ruins para mim, aí mais tarde vem o desprezo, né? E aí a gente fica reclamando, nós, pais, pai e mãe, que às vezes não soubemos criar nossos filhos, e a gente pergunta, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz para merecer um filho desse? Não soube educar? Se você fez foi isso, não soube educar. Então, ser pai, ser mãe não é só colocar no filho, no filha no mundo, né? Mas é educá-los. E isso é fundamental para o pai e a mãe. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, a família de Nazaré, essa família de contradição, nos ensina muito. E até nós aprendemos que a família de Nazaré é Jesus, Maria e José. Lembrou? Presta atenção. A família de Nazaré é Jesus, Maria e José. Nas nossas famílias, geralmente a gente coloca o pai, mãe e filhos. Mas a família de Nazaré é filho, primeiro. E isso tem um grande ensinamento para todos nós, porque eu só sou pai mediante o meu filho, porque eu tenho um filho. Eu só sou mãe por causa do meu filho, da minha filha. Porque caso contrário, eu não sou mãe, né? Mesmo as mães não biológicas, os pais não biológicos, eles adotam o filho. Por isso que são pais e são mãe. Então Jesus mostra que o filho é o centro, mas não somente que o filho é o centro, porque Jesus é Deus. E na vida da família, sempre quem tem que estar em primeiro lugar é Deus. Porque se Deus está no centro da nossa família, pode ter certeza que esse monte de coisas que eu lembrei aqui para nós nesses dias de hoje, ou se faz parte, a gente logo procura consertar. Agora, se Deus não faz parte da nossa família, então a nossa família fica um lugar, sabe, horrível de se viver. Claro que eu sei que existem muitas coisas boas nas nossas famílias, mas eu elenquei esses fatos que às vezes é comum de todos nós, né? Que a gente sofre por isso e não sabe por onde caminhar. E o caminho é nós olharmos a família de Nazaré. Padre Zezinho tem uma música muito bacana que diz assim: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Marias, e se os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, antes de ser pais, nós somos filhos. E se nós formos como Jesus, pode ter certeza que nós seremos bons pais. E a nossa vida, a nossa família será com certeza transformada. Não só a nossa família, mas o nosso mundo, a nossa sociedade. Se tem muitas coisas que nós precisamos consertar ainda hoje, é porque falta Deus realmente habitar em nós. E esse tempo do Natal, nós possamos pensar um pouquinho sobre isso e dar espaço na nossa vida, na vida da nossa família,
para que Deus faça parte. Amém?